Sejam muito bem-vindas à aula sobre hierarquia. E a ordem do dia é: quem chegou primeiro tem prioridade. Hã? Como assim, Jennifer? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a aula 69, 69 dias que eu estou com esse projeto chamado 365 dias para transformar seus sonhos em realidade. No mês de janeiro falei sobre os sonhos, né? Pegando ali a meta do fim de ano, né? As metinhas, metas, metonas. E é por isso que ontem eu falhei aqui no meu 365 dias, porque ontem foi a primeira vez em que essa aula 69 era para ter sido feita ontem, mas eu cheguei em casa às 1h20 da manhã. E embora eu até quisesse fazer a live só para, né, desencargo de consciência, como eu fiz nas outras vezes, estava todo mundo dormindo e tinham chegado de uma viagem. E aí eu falei, não vale a pena perturbar a ordem da casa inteira para eu fazer essa live, não dava, porque tinha mais gente em casa, né, na casa da minha mãe aqui no caso. Então, ontem foi o primeiro dia que eu falhei. E isso aqui, antes de a gente entrar no tema constelação familiar, eu vou dar essa introdução, porque quando eu falo para vocês lá em janeiro, falando sobre transformações em realidade, sobre você, o que é que você diz que quer e o que é que você faz para alcançar aquilo que você diz que quer. Ontem foi uma prova, assim, muito disso. Eu saí de casa às 6h30 da manhã e cheguei a 1h20, 1h21 para ser mais exata. Então, eu não estava brincando. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um porquê e eu tenho o que me motiva. Então, muitas vezes as pessoas dizem que querem mudar as suas vidas, mas não fazem o mínimo para que isso aconteça. E agora, no mês de fevereiro, falamos sobre relações, sobre relacionamento. Quantas vezes você está num relacionamento ruim e você não faz o que tem que ser feito para melhorar esse relacionamento? Porque você não quer pagar o preço de fazer o que tem que ser feito. E agora aqui no mês de março, né, meu aniversário, faltam 10 dias para o meu aniversário, fazer 43 anos. Eu estou falando sobre a ferramenta Constelações Familiares e como aplicar ela no seu dia a dia, entendendo o que é que você repete de quem do seu sistema familiar para que você possa corrigir isso e ter uma vida leve, divertida, prazerosa e gostosa, seja na cama, fora dela, enfim, ter uma vida maravilhosa, uma vida melhor. E mês que vem eu não sei o que eu vou falar ainda, então vamos focar só em hoje, porque eu ainda tô em Nárnia, ainda tô cansada, né? Eu só acordei, tomei um banho, o cabelo ainda tá molhado, passei um batom para não ficar com a cara muito roxa, na boca muito roxa, e vim aqui dar aula para vocês. E aí, contextualizando, eu falhei ontem com esse meu projeto dos 365 dias consecutivos. Eu estava há 68 dias seguidos. Mas, às vezes, acontecem situações em que a gente precisa avaliar de verdade. Isso vale a pena? Isso não vale a pena? Dá para fazer? Não dá para fazer? Esse discernimento nós temos que ter, e para isso a gente tem que ter muita consciência do que estamos fazendo, por que estamos fazendo e como estamos fazendo. É muito mais fácil a gente jogar a toalha, desistir, e é por isso, né? Se você não entende o que é esse projeto chegou agora, eu vou deixar aqui no vídeo do YouTube, eu vou deixar um card no final, te convidando para ir na playlist da primeira aula desse projeto, lá no Transformando Sonhos em Realidade, quando eu te explico o objetivo dessas aulas aqui, você vai entender um pouco mais. Mas é importante que você entenda que para você ter a vida que você quer ter, ou diz, né, que quer ter, porque dizer que quer ter uma vida é diferente de fazer o que tem que ser feito para ter essa vida. E é isso que eu venho te provocando todos os dias, seja em que sentido for, em que assunto for. Por exemplo, os homens geralmente reclamam que as suas parceiras não dão carinho, não são gentis, não querem cama. Mas o que é que você está fazendo, homem, para mudar esse cenário? As mulheres, porque ele é isso, é porque ele é aquilo, enfim, são tantas reclamações. Mas o que você, mulher, está fazendo? Ah, não, eu estou esperando ela. Aí ele diz, não, eu estou esperando ele. E nessa espera, ninguém ganha.
Nessa espera, ninguém vai para frente. Nessa espera, os filhos pagam os preços dessas coisas. Então, nesse mês de março, as constelações familiares vêm nos mostrar os padrões que repetimos no nosso sistema familiar, do nosso sistema familiar. E na aula passada, que foi anteontem, no caso, eu falei da primeira lei, né, que foi a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. E dei vários exemplos, inclusive, eu esqueci de colocar lá dentro do grupo, tá vendo? Não. Tem um grupo de avisos, que é o grupo onde eu coloco lá o tema do dia, e me perdoe quem está dentro do grupo, eu esqueci de avisar dessa aula lá, para você ver que eu ainda estou muito cansada, né? Mas enfim, vamos fazer o que dá para ser feito sem se julgar, sem se criticar. Então, quando você faz atendimento comigo, mentoria comigo, eu foco muito em você fazer o seu melhor e não né, se sobrecarregar demais. Embora às vezes a gente precisa, né, esticar a corda um cadinho, mas com consciência, né, sabendo o que está fazendo. Então, eu falei da lei do pertencimento, e a Aline, inclusive, estava ao vivo e trouxe vários exemplos dela, que foi muito bacana e que trouxe muitos insights. Inclusive, a Vanita comentou que trouxe vários gatilhos, né, ela colocou nos comentários, trouxe vários gatilhos do meu sistema familiar, que eu não sabia, que eu não enxergava. E é isso que eu estou te convidando aqui, pegar esse óculos da constelação familiar e olhar para a sua vida. E hoje, né, vamos falar sobre a segunda lei, que é a lei da hierarquia, ou a lei de ordem de chegada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem veio antes tem prioridade sobre os que vieram depois. Vou explicar mais aqui, espero que entre alguém ao vivo para trazer comentários para que a gente possa enriquecer mais esse conteúdo. Se não, na gravação, deixe você as suas percepções para que eu possa responder você ou trazer uma outra aula que te traga mais clareza sobre o assunto, tá? Hoje eu vou falar da lei da hierarquia, vou trazer uma lei por dia, né? Eu ia fazer as 4 leis em um dia só, mas não dá. Então, amanhã eu vou falar da lei do equilíbrio, dar e receber, e depois de amanhã eu vou falar da lei a lei do movimento da vida. E essa lei do movimento da vida é uma lei que não é muito falada, mas que tem bom, lei, né? É assim, não cumpriu, paga multa. Tipo isso. Então, vamos ver se você está pagando multa aí hoje, tá? Então, vamos entrar no tema, lei da hierarquia. Tá pegando minhas anotações aqui. A lei da hierarquia é uma das 3 leis sistêmicas do amor, né, ali que o Bert Hellinger trouxe. Essa lei, ela estabelece que, dentro de um sistema familiar, existe uma ordem natural. E essa aqui é a palavra fantástica, porque tudo que é natural tende a ser mais leve, mais fluido, mais fácil. Nadar contra a corrente, ir contra o natural é que não é natural, é que, tipo, que dá trabalho, que faz com que a gente tenha a imagem que me vem na cabeça. Eu adoro ser leitora de aura por isso. Falar nisso, eu vou fazer uma repescagem de leitura de aura. Eu estou tão contente, mas vamos lá. Tá, pense você, né, dirigindo. Tá todo mundo indo nessa direção e você vindo ao contrário. Tá todo mundo indo para o natural e você vindo ao oposto. É muito mais complicado, é muito mais difícil, é muito arriscado, inclusive. Então, essa lei estabelece que dentro de um sistema familiar existe, né, essa ordem natural de chegada e que ela deve ser respeitada. Caso contrário, vai ter muitos acidentes. Né? Então, de novo aqui trazendo essa imagem. Você está lá na Marginal, quem é aqui de São Paulo, né? Você está na Marginal Tietê, indo e de repente tem alguém vindo na contramão. É bagunça, é caos. Às vezes é assim que está a sua vida. Ou é assim que está algum setor, né? Porque às vezes a gente não pode generalizar que a vida inteira. Quando alguém fala assim, minha vida inteira tá uma merda, eu falo, vamos olhar melhor para isso, para qual é o setor, qual é a área. Por isso que quando eu jogo tarot terapêutico, eu olho as 12 casas e a gente identifica qual é a
casa que está dando mais trabalho, mas que se arrumada as outras entram em harmonia, porque não é a sua vida como um todo, não são as 12 áreas que estão uma bagunça. Às vezes é 2 ou 3 áreas que, quando ajustada, tudo vai para o eixo, tá? Então, é importante isso. Então, ainda falando sobre a lei da hierarquia, cada membro tem o seu lugar específico dentro da sua estrutura familiar. E quando essa ordem é rompida, surgem então os desequilíbrios, os conflitos, os desentendimentos e o caos. E o caos. Então, é importante que cada membro pertença ao seu lugar, esteja no seu lugar. E eu trouxe, inclusive, na aula anterior, de novo, veio essa imagem na minha cabeça. Inclusive, o Google, você sabe que ele escuta a gente, né? Então, começou a aparecer para mim. Eu falo tanto que constelação para familiar, para mim, é como se fosse um jogo de xadrez, embora eu não saiba jogar xadrez, mas eu acho que eu vou aprender isso só para contextualizar melhor. Começou a aparecer para mim coisas de xadrez. Inclusive, apareceu uma imagem, né? Colocando ali todos os movimentos que cada peça pode fazer, o que que é um checkmate e tal. Eu achei bem interessante. Então, dentro do xadrez, cada peça tem a sua função, tem a sua forma de andar. E dentro da nossa vida, do nosso sistema familiar, é a mesma coisa. Eu, Jennifer, só posso fazer o movimento da pecinha chamada Jennifer. Eu não posso fazer o movimento da minha mãe. Eu não posso fazer o movimento do meu pai. Quando isso acontece, lembra lá da confusão, de você tá da contramão? É ir na contramão da vida, tá? Então, o mais velho, vindo aqui para a lei da hierarquia, o mais velho, ele vem antes dos mais novos. E os pais vêm antes dos filhos. Ah, Jennifer, vá. Então, racionalmente falando, a gente sabe, né, que o mais velho veio antes, mas nem sempre a gente consegue aplicar essa lei na prática. Por exemplo, lá onde eu estou, eu sou a mais nova, acabei de chegar. Embora ontem teve uma menina mais nova que eu, porque ela veio ontem só apenas, né? Então, mas eu estou há acho que uns 20 dias, né, que eu estou fazendo esse serviço lá, enfim. E tem muita coisa que já tinha antes, né? Porque esse lugar já existia, o povo já fazia o que fazia antes, só que chega eu, Jennifer, aqui, nova, né? Bom, eles já estavam, eles já faziam. Chega eu, Jennifer, e quero mudar umas coisas, porque para mim aquilo faz mais sentido ser da forma como eu acho que tem que ser. Ontem gerou conflito. Ontem gerou conflito. Porque sempre foi feito assim. Cara, quando eu ouvi isso, me deu dor no peito e eu automaticamente pensei, bom, vamos lá, 2 coisas. Ou eu estou fora do meu lugar, tentando ocupar o lugar de alguém que veio antes de mim, querendo mudar, ou eu tô certa e o modo precisa mudar, porque dessa forma vai ser melhor. E aqui tem uma grande coisa que eu acho importante a gente dizer. Por exemplo, eu já trouxe esse exemplo antes, mas eu vou replicar ele porque eu acredito que faz sentido. Tem coisa que, na minha percepção, eu, Jennifer, não devia mudar. Mas tem coisa que é com a época, que é com o passar do tempo, que as coisas evoluem, então devemos evoluir junto com aquela coisa. Exemplo, antigamente era natural você escravizar um ser humano. Era natural um homem de 60 anos casar com uma menina de 9, 10 anos. Era normal, porque era coisa da época. O que hoje é um absurdo. Inclusive, é contra a lei. Mas, antigamente, isso era normal, natural. Então, tem coisas que precisa evoluir, tem coisa que precisa mudar. E como a gente sabe o que tem que mudar e o que não precisa mudar? A gente tem que olhar dentro da gente e se perguntar: peraí, isso depende de mim? Tá na minha mão fazer a mudança? Tá, eu chamo de bola da vez. Sabe quando você está jogando, sei lá, vôlei? Você está jogando vôlei e a bola chegou na sua mão. Se chegou na sua mão, você tem o poder de mudar a jogada. Se não está na tua mão, você não tem o poder de mudar a jogada, não é da tua conta.
E isso aconteceu comigo ontem. Porque, no meu ver, no meu entendimento, fazer as coisas como eu estava dizendo faziam mais sentido. Mas a bola, eu não sou a chefe, eu não mando. Então a bola não é minha. Então eu ontem ouvi duas coisas que me deixaram muito chateada, porque eu identifiquei o meu padrão de querer mudar tudo e todos, porque na minha cabeça faz mais sentido, mas aquele negócio não é meu. Funcionou assim a vida inteira. E quem está com a bola na vez, quem está no comando, não quer mudar. Se não quer mudar, eu tenho que aceitar. Porque quem veio antes tem autoridade. Quem veio antes é quem manda. Quem veio antes é que tem o poder. Isso no trabalho. Você já viu aquelas pessoas que acabaram de chegar no trabalho e quer mandar mais que o chefe? Eu, eu. Errado, errado. Mas, Jennifer, o seu jeito é o melhor. Eu consigo, inclusive, porque eu tenho o poder, né? Eu consigo, inclusive, mostrar para a pessoa que o meu jeito é melhor. E a pessoa concorda comigo. Não, você tem razão, o seu jeito é melhor. Mas, gente, mais é apagador. Vamos uma aulinha de PNL? Quando você tem uma frase em que você fala, começa a frase, eu concordo, você tem razão, mas se apagou tudo que estava aqui antes. Sempre foi assim. Me ensinaram assim. Foi assim que eu aprendi. É assim que vai ser. Você esquece isso aqui. E é isso aqui que tem que acontecer. Então, quem desrespeita a ordem do equilíbrio, perdão, quem desrespeita a, a lei da hierarquia, traz desequilíbrio para si e para as pessoas à sua volta. Ontem, eu quase causei um caos porque eu falei, olha, assim é melhor. Todo mundo concordou. Aí eu falei, aí legal, vou mudar, né? A bola não tá comigo, mas eu gritei assim, né? Dá pra fazer assim, ó, corta assim, ó, não sei o que. A pessoa fez assim pra mim, realmente. Mas aí quando chegou na mão dela, ela fez o que todo mundo fazia, o que já vem sido feito ali há sei lá eu quantos anos. Eu fiquei muito frustrada. Aí minha cara fecha, né? Porque eu sou desse tipo. Eu te falo na maior. Ah, não, ó, tá bom. Respeitando o tempo das pessoas. Eu fico olhando para essa tatuagem falando, Senhor, me dá sabedoria para respeitar o tempo das pessoas, porque para mim é um bando de energúmeno. Juro para você, eu penso assim, sou grossa mesmo. Isso no trabalho. Conversando com umas colegas ali, essa menina nova, estava conversando com a mais velha, que é mais velha que eu lá, que o filho de um namora com a filha do outro. Aí ela conversando e ela, porque eu quero que minha filha tenha um filho do seu filho. Aí eu olhei assim. Aí eu, quantos anos tem sua filha? 15. Aí eu falei, você tá querendo que a sua filha engravide agora? Aí eu e a minha chefe, uma olhou pra cara da outra assim, eu falei, eu acho que eu tô ouvindo doideira. Eu falei assim, não é porque eu sou louca pra ter um neto com cabelo enroladinho. E a minha filha é porra louca. Então, se ela engravidar, vai dar juízo pra ela, porque foi assim comigo. Eu fiz assim, cocei a garganta, não falei nada, mas por dentro eu pensei, energúmeno, essa pessoa tem problema? Por quê? Não faz sentido. Aí vem a outra que é mãe do menino, e falando umas coisas, e falando como castiga o filho. E eu falei, nossa, meu olho começou a encher d'água, assim, né? E aí eu falei assim, mas por que você faz isso com ele? Porque foi assim que eu aprendi. Então é assim que tem que ser. Aí eu falei, nossa, então se alguém te dá uma paulada na cabeça, você sai dando paulada na cabeça das pessoas até alguém vai ter que romper esse ciclo. Ela falou, não vai ser eu e nem ele. Grossa assim, no papum. Na hora, é o que eu digo. A gente tem que observar as coisas acontecendo e se perguntar: peraí, beleza, eu cheguei depois, mas isso aqui tá na minha mão? Eu tenho o poder de mudar? Se eu tenho o poder de mudar, é meu, tá comigo. Eu poderei fazer diferente, que é o que eu fiz com a minha filha.
Eu não criei minha filha da forma como minha mãe criou. Mas de jeito nenhum. Para mim, não faz o menor sentido fazer as atrocidades que a minha mãe fazia comigo, com os meus irmãos, com a minha filha. Já essa mãe, foi assim que eu fui criada, é assim que eu vou fazer. Então, assim, o trabalho. Ah, era assim, vou continuar fazendo. Você já... Gente, é porque não tem ninguém aqui agora ao vivo, né? Eu coloquei lá no grupo, né? Desculpa, esqueci. Mas tá fazendo sentido para vocês? Tem coisas que você tem que perguntar. Se faz sentido para você mudar ou não, ou se faz sentido você só respeitar a lei e seguir o fluxo. O que, dependendo da pessoa, é muito complicado. Porque, por exemplo, eu sou o espírito aventureiro. Para mim, não faz o menor sentido eu repetir coisas que me doeram. Eu vou fazer doer no meu filho só porque foi assim que eu fui criada. Para mim, isso é um energúmeno num ser humano desse. Juro pra você. É tapado, é atrocidade. Essa pessoa devia ir presa. Juro que é assim que eu penso. Já para a pessoa, ela mata e morre por isso. E quem vem falar o contrário é que é doido. Então você tem que. Essa lei da hierarquia é uma lei que a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é fácil, não é fácil ser aplicada. Então, o que isso significa na prática? Os pais vêm antes dos filhos. Quando os filhos agem como se fossem os pais dos pais, estão dando a contramão da vida. Os irmãos mais velhos vêm antes dos irmãos mais novos. Vou dar mais exemplos práticos já já. A avó vem antes dos pais. Se alguém tentar tomar o lugar de outro, desequilibra o sistema. Quando um filho tenta assumir o papel do pai, do irmão mais velho, sobrecarrega-se emocionalmente e gera, né, desequilíbrio. Vou trazer exemplos aqui, vai ficar mais fácil, tá? Então, a lei da hierarquia funciona rigidamente em famílias, por exemplo, que é o maior vem do menor. Só que em casal, aqui que eu falei da outra aula, né? Existem nuances nessa lei do equilíbrio, perdão, lei da hierarquia. Em casais não existe hierarquia. Jenny, como assim? Essa lei é diferente para casais? Sim, por quê? Porque assim, ó, o meu avô nasceu antes dos meus pais, e eu nasci depois deles e a minha filha depois. Então tem uma escadinha, certo? Relacionamento é uma pessoa que encontrou outra e decidiu andar junto. Percebe que é igual? Não tem quem veio antes e quem veio depois no relacionamento. Os dois vieram ao mesmo tempo. Então, em casais, um parceiro não pode assumir o papel do outro, tentando ser o pai, tentando ser a mãe do outro, por exemplo. Porque, de novo, você tá ocupando, tentando ocupar um lugar que não é seu, você está tentando fazer algo que não dá, que não faz sentido, tá? Então, eu vou te trazer aqui exemplos mais práticos. Uma filha que assume o papel da mãe, né? Mãe da própria mãe, porque a mãe emocionalmente é imatura. Eu vivi a minha vida inteira isso aqui. Minha mãe saía para trabalhar e quem tomava conta da casa? Eu assumi o papel da minha mãe em todos os sentidos. Igual, tem dor nessa palavra aqui. Que inclusive quando eu estava assistindo o curso eu estava lendo meu primeiro livro sobre constelação familiar, que fala sobre abusos, e eu fui, né, abusada, não fui estuprada, essa é a palavra certa, nem sei se podia falar aqui no vídeo, mas foi. Porque eu estava ocupando o lugar da minha mãe, literalmente. Isso é uma coisa que eu sempre discordei das leis. Eu falava, não faz sentido. Se você pegar o meu caderno, meu livro, você vai ver tanta anotação, tanto. Mas não faz sentido, onde já se viu, não sei o quê. Porque minha mãe saía para trabalhar, quem ficava em casa? Tomando conta dos meus dois irmãos, limpando a casa, fazendo comida, cuidando dos meus irmãos, dando comida para o meu padrasto. Eu estava exercendo função de filha ou função de mãe dos meus irmãos, dona de casa, até que, isso eu não concordo racionalmente, mas é que nem lei, eu falo, né, que as leis da constelação, que nem lei da gravidade. Eu não concordo, eu queria voar, mas, né? E a ponto de
o meu padrasto, né, fazer o que fez comigo, porque eu estava ocupando o lugar da minha mãe. Gente, é um absurdo, é um absurdo. Mas quando a gente olha, lembra que eu falei que na constelação a gente olha o que é e aceitar o que é, como foi, é muito difícil. Então, aceitar isso ainda é assim, cognitivamente não faz muito sentido, mas quando eu constelei, fez total sentido. E eu me retirei desse lugar, a ponto de um dia a gente está. Isso aqui tem uns, deixa eu ver, a Gabi está com 8, então tem uns 4 anos mais ou menos. Que nós estávamos na praia, não é mais o mesmo padrasto, tá? Estávamos na praia e minha mãe falou, minha mãe lá sentada tomando a cerveja, fumando, e minha mãe falou: Jennifer, faz a comida. Jennifer, vai lá comprar o leite da Gabriela. Jennifer, vai lá com o Zé e faz, quer dizer, meu papis, né? Meu padrasto bonzinho. Vai lá com o Zé e faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu virei para ela e falei assim: eu não sou a mãe da Gabriela, eu não sou esposa do Zé e eu não sou sua empregada. Faça você as suas funções. Eu, re... eu saí do lugar e botei minha mãe no lugar dela. Faça você as suas funções. Eu não sou esposa do Zé, é você. Eu não tenho que fazer coisas de esposa para um homem que não é meu homem. Senão eu não vou ter lugar para ter o meu homem. Quando uma filha ocupa o lugar da mãe, cadê os meus bonecos? Eu tinha que estar com os meus bonequinhos aqui. Constelação sem boneco não dá. Quando, porque, imagina, tá aqui o pai, marido, né? No caso, marido não. Tá aqui o marido e tá aqui a esposa. Quando essa esposa sai daqui para fazer qualquer outra coisa e a filha vem para este lugar, a filha já está casada emocionalmente, energeticamente. O lugar de relacionamento para ela está ocupado. E o meu lugar de relacionamento esteve ocupado por muito tempo. Então, quando a gente abre uma constelação, eu gosto muito de olhar quem é que está do teu lado. O espaço está vazio ou está preenchido? A penúltima pessoa que tentou se relacionar comigo, que eu já contei alguma aula aí, em que ele foi ver os meus bonequinhos assim, eu senti o campo e eu falei para ele, vai pegando, não sei o que. Quando ele viu, ele estava montando a constelação dele e ele estava com a mãe ao lado, dizendo que queria ter um relacionamento comigo. Mas quem estava no lugar? A mãe. Eu pedi para ele pegar uma representante, mais uma mulher, e no caso era eu, né? Ou uma futura pessoa. Enfim, um relacionamento. Ele botou muito longe. Eu falei para ele, falei, você não está pronto para um relacionamento? Não, eu tô, não, eu quero, não, não sei. Não tá. Aqui você está casado com sua mãe. Enquanto você não se separar, não fizer o divórcio com a sua mãe, você não vai ter uma mulher para você. E, Jennifer, mas eu tenho um parceiro. Que tipo de relacionamento é que você tem? Quando a gente monta uma constelação, gente, é assim, são coisas absurdas que aparecem. Então, hierarquicamente, quando você ocupa o lugar de outra pessoa, você pega o peso daquela pessoa, os problemas daquela pessoa, a situação daquela pessoa e você não vive a sua vida. Porque você está ocupada vivendo a vida de outra pessoa e carregando as consequências disso. Eu gosto, inclusive, de trazer um outro exemplo. Tipo assim, eu falo assim, exemplo, né? Você mora em São Paulo, mas você está ocupando o lugar de alguém do Macapá. Nossa, nem sei onde é que fica o Macapá. Do Macapá. Porque eu nunca fui lá, né? Você está lá ocupando o lugar de alguém que é lá do Macapá. Aí o universo fala assim: eu tenho esse presente para você. Aí o universo manda para você, que é aqui de São Paulo. Não, mas peraí, mas se eu estou no Macapá, o meu presente, aquilo que é para mim, vai chegar em mim? Não, não vai. Por quê? Porque eu não estou no meu lugar, não estou lá para receber, assinar e falar obrigado, universo. Então, por isso que é uma constelação. Eu adoro utilizar as constelações como diagnóstico. Quando você diz que quer uma coisa e eu coloco o seu representante, aquela coisa, a gente vê como é que está a dinâmica. Eu falo, você só está dizendo que quer, mas você não quer. Sua alma não quer. Vamos olhar para isso. Por isso que está difícil de chegar lá. É por isso que você não está conseguindo alcançar.
porque você não está ocupando o seu lugar. Ah, eu quero um relacionamento XYZ, mas se você já está casada com o pai, com a mãe, ocupando o lugar do tio, do irmão mais velho, você não está no seu quadrado, então você não vai, aquilo que é seu não vem para você. Não tem ninguém aqui para falar se está fazendo sentido ou não. Por exemplo, uma outra coisa aqui, né? Irmãos mais novos que tentam assumir o papel do mais velho, por exemplo, cuidando de todo mundo, se sentindo responsável, porque eu tenho essa aula que vai como bônus lá para quando você se inscreve nas aulas de constelação, né? Na autoconstelação. Abaixo desse vídeo aqui no YouTube tem o autoconstelação, tá? Um precinho irrisório, né? É só mesmo para que pague a plataforma, para que você tenha acesso a muito conteúdo legal, com bastante exercícios sistêmicos para você se autoconstelar, tá? Então, lá vai ter uma aula, tem uma aula já de diagnóstico. Assim que você entra, já tem uma aula de diagnóstico. E depois você, que é uma aula de diagnóstico que você vai dar um 360 nas 7 principais áreas da sua vida, tá? E eu vou colocar lá também uma outra aula que eu dei sobre as funções dos irmãos e qual função cada irmão tem, porque o mais novo, ou o mais velho, tem precedência aqui, né? Porque veio primeiro dos mais novos e assim sucessivamente. Quando tem aborto, que confunde tudo, é uma bagunça. Então, essa aula tá muito bacana lá. Então, quando o mais novo sai do lugar dele, pensa aqui, o dedo mindinho fala assim, não, eu vou agir como o polegar. Tem como? Não, porque o polegar tem a função do polegar, não tem como. Cada dedo, cada filho tem sua função, tá? É importante, porque senão bagunça toda, aí dá conflito, dá treta entre os irmãos. Você já viu muitos irmãos brigarem? Uma vez, meu irmão, deixa eu ver, se eu tinha 9, meu irmão, 9, 8, 7, 6, 5, ele tinha uns 5 anos. Bruno, ele nunca fica, então. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, meu irmão tinha uns 5. E o meu irmão, ele pegou o cinto para me bater. Eu lembro dessa cena nitidamente. Ele falou: eu não sou sua mãe, não, eu sou seu pai. Eu não me lembro por que ele pegou o cinto e me bateu. Aí eu tomei o cinto da mão dele, fui bater nele. Quando minha mãe chegou, minha mãe me bateu, porque eu era a mais velha e a errada era eu. Sei lá eu por quê. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, mãe, aí na minha. Mas ele é pequeno, ele que tem que me obedecer. Então, assim, viu? Saiu da ordem, inverteu a ordem, deu bagunça, a ponto de eu lembrar disso até hoje, né? Um outro exemplo aqui sobre hierarquia. Quando uma esposa trata o marido como filho ou como filha, ou o esposo trata como filha, lembra? Quem veio antes, né? O relacionamento, os dois vêm junto. Então, os dois estão do mesmo tamanho, têm a mesma força. Mas quando o marido começa a tratar a esposa como filha, dá merda. Até porque, né, gente, ninguém faz a unha com o filho, né? Não, não deveria, pelo menos. Então, ó, não tem intimidade sexual esse casal. Quando a mulher começa a tratar o marido como se fosse filho. De novo, o meu relacionamento não tem intimidade. Ok, vamos olhar. Quando eu abro a constelação, tá lá. Aí, você está tratando ele como se ele fosse um filho? Não, mas é que não tem justificativa. Na constelação a gente não justifica, a gente fica com o que é. A imagem é essa, é isso que está acontecendo, ponto. O que você vai querer fazer? Vai querer mudar? Não, mas é que. Então tá bom, então não vamos mudar. Eu respeito o seu tempo. Quando você sentir que tá ruim, que tá difícil, quiser mudar, aí você volta comigo ou com outra pessoa e você muda. Caso contrário, eu não tenho o que fazer com você. Porque é assim que tá, eu não posso ir contra as leis. Então, olha dentro do seu coração e imagina, né? Vou trazer aqui, né, a imagem. Respira fundo de novo. Agora, imagina, fecha o olho e imagina, cria uma imagem. Você e o seu parceiro, vocês estão do mesmo tamanho? Ou quem é que está maior do que quem? Só nessa imagem você já viu como é que está a sua relação. Se vocês são dois iguais, respeitando a hierarquia do relacionamento,
ou se vocês estão um acima do outro. Se está um acima do outro, não é relacionamento. Lembra, relacionamento são duas pessoas que se encontram com um propósito em comum. Isso aqui não é relacionamento. São duas pessoas que de vez em quando ocupam o mesmo espaço. Às vezes a mesma cama, mas não tem propósito. Não é relacionamento saudável, não. Tá? Então, de onde Bert Hellinger tirou tudo isso? Que ele, né? Essa bagunça toda aí. Então, essas ideias veio da estrutura tribal e do conceito de classificação natural de grupos sociais e de famílias, algo que o Bert Hellinger trouxe das filosofias e da antropologia. Ele viu que em tribos africanas, por exemplo, cada membro da família tinha o seu lugar e o desrespeito a essa ordem gerava um caos no sistema familiar, gerava um caos em toda a família. E, de novo, não é só na sua família, é principalmente nas gerações futuras. Os filhos pagarão pelos erros dos pais. Vamos às soluções? Vamos às soluções. Pena que não tem ninguém aqui ao vivo para gente para trazer mais exemplos para a gente ver. Eu vou só trazer mais um exemplo aqui antes que eu acho importante que uma vez a minha filha tentou fazer isso. Uma vez eu estava muito preocupada em ajudar a minha mãe. Ó, minha mãe, vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Minha mãe, eu. E aqui depois vem minha filha, certo? Essa é a ordem. Minha mãe estava com os problemas, eu achava que podia ajudar minha mãe, que era a filha fodástica, afinal de contas, eu sempre ocupei, né, um lugar que não era meu, porque você é a mais velha, você tem que dar o exemplo, você é isso, você é aquilo, aí eu tenho que lavar, passar, cozinhar, limpar, arrumar, tudo era os meus. Era uma doideira. Minha mãe não ocupou o lugar de mãe e ela me colocou para ocupar o lugar dela. Então, eu era, inclusive, a galinha choca, que eu não aguentava ver alguém precisando que lá ia eu, porque afinal de contas eu sempre cuidei de todo mundo. Essa sempre foi a minha função. Então, eu me sentia a salvadora da pátria, me sacrificando muitas vezes, tirando da minha boca para os outros, porque era essa a criação que eu tive, era esse o lugar que eu ocupava, não sendo o meu. Consequência disso, gente, só desgraça na minha vida, mas muda o assunto. E aí perceba na sua vida, se você é essa pessoa que cuida de todo mundo, que faz tudo por todo mundo, que está sempre disponível para todo mundo, como é que está a sua vida? Você com certeza, dores no corpo, acima do peso, problemas da tireoide, sexualidade bagunçada, relacionamento um caos, você não se encontra profissionalmente, relacionamento. É um caos, porque você não está no seu lugar. Lembra que eu falei? Tá todo mundo dirigindo aqui e você está na contramão da vida. Então, vai haver conflitos, vai haver caos, vai haver acidentes, tá? Perceba aí. Então, para eu sair desse lugar, eu tive que fazer um movimento muito sofrido, muito doído. E foi aí onde eu emagreci 20 quilos. Deixei de ser boazinha, que minha mãe falou com todas as letras. Eu gostava mais de você quando você era boazinha, você fazia o que eu mandava. Agora você não faz mais as coisas que eu mando. Eu gostava mais de você quando você era boazinha. E eu emagreci assim absurdamente. Ah, você fez dieta? Não. Mas eu emagreci assim absurdamente a partir do momento em que eu disse: não, hoje eu só sou eu quero ser só eu. Eu sou eu que ando do meu jeito, faço as coisas que eu quero e eu não estou aqui mais para salvar ninguém. É fácil? Não. Primeiro que você tem que ter a consciência de que isso está acontecendo com você. Segundo, de que você tem que ter as ferramentas e apoio, porque sem apoio você escorrega, cai e volta para a mesmice, volta para o normal que era. Tá? O cérebro, ele tende, neurociência agora, o cérebro tende a ir para o habitual, porque ali ele sabe sobreviver. Foi como essa mãe, né, lá do trabalho. Eu fui criada assim e vou criar os meus filhos assim. Gente, coisas absurdas que ela faz assim. Que se o conselho tutelar sabe, ela tá fodida. Ou não, sei lá, enfim. Ai, que é tanto absurdo que a gente vê hoje aqui, né? Mas para ela esse é o normal. Esse é o normal para ela. Inclusive, teve uma outra situação que ela, eu odeio gente rica, porque gente rica é fresca. Aí eu,
Não coloque isso na sua cabeça. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Dinheiro é só potencializador. Eu fui tentar dar uma aulinha ali e eu tomei no fiofó, porque ela foi grossa comigo, foi agressiva. Aí ela falando as coisas, eu falei assim: então você diz assim, que no seu mundo as coisas funcionam assim, mas que não é no mundo inteiro. Porque eu, por exemplo, eu amo dinheiro. Dinheiro para mim é um potencializador. Dinheiro para mim, eu faço tanta coisa com dinheiro. Nossa! Ah, adoro. E ela, não, mas é porque o dinheiro é o mal do mundo. Eu falei, não, o mal do mundo é o ser humano. Enfim, aí quando você. Isso aqui é uma coisa, respeitando o tempo das pessoas. Quando a pessoa. Tudo que você vai falar, a pessoa. Aí eu começo no tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. Então, assim, é muito complicado você sair desse lugar quando para você isso é o normal. Para essa pessoa é normal fazer o que faz com os filhos, para essa pessoa é normal querer que uma filha de 15 anos engravide de um moleque de 16 anos, porque para ela funcionou ser mãe, de ter vários filhos de pais diferentes e criou responsabilidade na vida dela. Porque aí ela tinha alguém para lutar por aquela pessoa. Eu falei, não é mais fácil ensinar sua filha a lutar por ela mesmo? Não é mais fácil você dizer para sua filha quais são os seus sonhos, o que você quer? Aí eu conto, né, um pouco como tá da minha filha, sabe o que foi que eu vi? Ah, é fácil para você falar que teve uma filha só, e eu tenho cinco. Não é a mesma coisa. E outra, eu tenho que criar sozinha, porque não tem homem para. Ó, gente, nossa. Aí eu falei, você quer que a sua filha haja do mesmo jeito e repita a mesma história? Porque para você, você acha que funcionou. Você acha que esse seu jeito de funcionar é o melhor jeito de funcionar? Ah, para você é fácil falar, não, defensivo. Então, assim, tomemos cuidado com a forma como estamos criando os nossos filhos. E é por isso que eu digo, né? Qual que é o grande lance da constelação familiar? O que é que eu estou repetindo de quem? E aí você se pergunta, beleza, eu percebi que eu estou repetindo isso de tal ancestral meu. Que eu vou fazer com isso? Eu continuo perpetuando isso, eu vou, ou tá na minha mão mudar isso? Lembra que eu falei, antigamente era comum escravizar pessoas. Alguém teve que dar um basta. Alguém teve que dizer, ei, isso não é certo, tá doido? Que isso, gente? E arcou com as consequências de mudar isso. Você está disposta a arcar com as consequências de mudar o seu sistema familiar? Infelizmente, 99,9% das pessoas que atravessam o meu caminho não querem pagar o mínimo, minimamente o preço. Preferem repetir, continuar. E é como eu gosto de trazer esse exemplo, que eu acho que essa imagem, quem é um bom pai, uma boa mãe, essa imagem devia doer na alma. Que eu falo. Constelação familiar para mim eu vi, enxerguei o problema e eu resolvo. Ou eu tiro o meu corpo fora e pego os meus filhos e jogo na frente e falo assim, ó, te vira. Porque na minha vez eu não tive coragem de fazer nada, eu sou um covarde. Eu estou jogando, né? Aí eu falo, né? Vem um bandido aqui. A primeira coisa que eu ia fazer era pegar minha filha e pôr para trás. Eu passo para trás, deixa que mamãe resolve. Só que a pessoa que não resolve os problemas que ela está empurrando os filhos para frente do bandido, falando: ó, eu não tenho competência, te vira aí. Isso é justo com as crianças, isso é justo com os seus filhos, isso foi justo com você, porque nós hoje somos de uma geração de pais que não tinham o conhecimento que os nossos, que nós estamos tendo. E isso, inclusive, uma vez, vai ser duro isso que eu vou dizer para vocês, mas uma vez eu falei para minha mãe, eu falei assim, eu não odeio a senhora, eu falei com essas palavras, eu falei, mãe, eu não odeio a senhora por tudo que a senhora fez com a gente. Eu odeio a senhora porque a senhora, apesar da senhora ter hoje condições financeiras, emocionais, apoio e conhecimento, a senhora escolhe continuar fazendo a mesma coisa que fazia com a gente com a Gabriela. Isso é desumano. E ela não tem resposta porque, né? Só que quando eu falei isso,
Apesar de eu estar certa, eu estava ocupando um lugar que não era meu, de aconselhar a minha mãe. Isso deveria ter vindo dos meus avós. Não vieram, eles não tiveram. Então, perceba como é difícil pôr em prática essa lei da hierarquia no nosso dia a dia. Muito difícil. E assim, para mim, que tenho essa visão, que tenho o ensinamento, que tenho os estudos, é difícil. Imagine para você que talvez nunca nem tinha ouvido falar nessas coisas todas. Já tinha ouvido falar dessas coisas? Você conseguiu se identificar aqui dentro de algum exemplo que eu dei? Coloca nos comentários, deixa eu saber, porque a partir dos seus comentários é que eu vou saber se essas aulas estão fazendo sentido, se está ajudando ou não. E aviso, dia 31 de março, que é o último dia das aulas de constelação, vamos ter um encontro às 19 horas com o Dr. Victor Hugo. Ele é advogado de vara de família. E eu estou apresentando a constelação familiar para ele está assistindo a essas aulas, e nós vamos trazer aqui ele falou, né, ele falou assim, Jennifer, muitas pessoas me procuram para divórcios e eu gostaria de ajudar essas famílias. E eu falei, cara, a constelação familiar é melhor para isso, porque, né, aí eu expliquei, tal. Falei para ele, esse mês eu estarei falando sobre isso, então vamos fechar o mês, né, da constelação familiar com um advogado falando sobre as leis, aqui no caso as leis dos homens, no quesito relacionamento, para que haja menos dor na separação, caso haja separação, caso precise haver uma separação, e se precisar haver essa separação, que ela seja mais leve, sem tantas dores, sem tantos sofrimentos, principalmente porque os filhos é que vão pagar por isso, né? Então, dia 31, já coloca na sua agenda, 31 às 19 horas, o Dr. Victor Hugo estará aqui conosco, tá? Se você quiser já deixar alguma pergunta sobre vara de família, já deixa nos comentários que eu passo para ele e ele responde no dia 19, no dia 31 às 19 horas para a gente, tá? Então vamos lá, como aplicar a lei da hierarquia na prática, no nosso dia a dia? De novo, lembrando que não é fácil, mas por isso que eu falei, né? É, as 3 leis, as 4 no caso, né? As 4 leis da constelação familiar é como se fosse um resumo dos 10 mandamentos, só que de uma forma simplificada, porém mais profunda. Porque lá está dizendo só não matarás, mas na constelação explica o porquê não fazer isso. E as consequências de você fazer isso. Não só para você, como para todos os seus descendentes. Então, é assim, são 4 leis que trazem o conjunto das 10 leis, mas com entendimento de milhares de leis. Então, assim, é doido o negócio. Então, é bem interessante você olhar a sua vida com estes óculos. Tudo faz mais sentido e você começa a se colocar no seu lugar, ocupar o seu lugar. É aí onde você tem força, porque você só pode ter força quando você é você, quando você faz o que você precisa fazer para você. Caso contrário, se você sai daqui do seu lugar e vai tentar fazer outra coisa, tentando ser outra pessoa, não dá certo. E muitas vezes a nossa vida trava quando a gente está fazendo isso. Então, perceba, qual é o setor da sua vida que está travado? E se pergunte, eu estou repetindo o destino de quem? Eu estou agindo como quem? Eu estou tentando fazer o que por quem? E aí você já vai ver que você não está no seu lugar. E aí, volta para o seu lugar, tá? Se precisar de apoio, de ajuda para isso, tem um formulário aqui abaixo desse vídeo no link da bio, que eu olharei com carinho para a sua história. Porque lembrando, constelação familiar não é 2 mais 2 é igual a 4. A gente precisa olhar a sua história. Você é um ser único, que vem de um sistema único, e a gente precisa observar por este ângulo, tá? Não é igual para todos. Então, como aplicar a lei da hierarquia, que é a segunda lei, vista por Bert Hellinger, na vida prática? Primeiro lugar, respeite o lugar de cada um na família. Lembra que a gente não pode excluir nada nem ninguém? Pois é, então, seguindo o fluxo, temos que respeitar o lugar de cada um. Não tente assumir o papel de pai, de mãe, de filho, de irmão mais velho. Não tente assumir um papel que não é seu.
E isso é muito difícil, porque lembra que eu falei que nós, seres humanos, nascemos com o chip da aceitação? Muitas vezes, para ser aceito, estamos fazendo coisas que não é da nossa competência só para ser aceito. Só que aí você saiu do seu lugar, já era, tá? Honre os seus pais e antepassados, independentemente dos erros dele. Quando eu falei para minha mãe, mãe, eu não odeio a senhora pelo que a senhora fazia com a gente, eu odeio a senhora pelo que a senhora faz com a Gabriela. Eu saí do meu lugar. Gente, você está errada? Não estou errada cognitivamente, mas eu estou errada porque eu não estou no meu lugar e isso aqui, ó, ferra a minha vida. Trouxe consequências para minha vida. Entende? Então, assim, é muito difícil esse papel, muito difícil. Esse papel nessa lei. Aplicar essa lei, de vira e mexe, essa é a lei que mais me pega. É a lei da hierarquia. Essa é a única lei que eu sambo com essa lei. Sambo, principalmente porque eu tenho. Eu e o meu alarme, né? Beber água. Principalmente porque essa lei, eu tenho um senso de justiça muito grande, assim, meu mapa astral é terrível. Inclusive, uma das profissões, quando eu fiz o mapa das profissões, uma das profissões depois de terapeuta, né, psicóloga, afins, seria ser advogada, porque eu tenho um senso de justiça, assim, que é muito forte. Então, para mim, essa segunda lei é a mais difícil de aplicar. Eu sofro com essa lei, juro pra você, eu sofro. Quando eu vejo, tô lá eu de novo fazendo merda. Por isso que eu digo, né? Eu trago aqui para eu não sou dona da verdade, eu não sou um ser humano. Não, eu tô compartilhando com você a real. Não é fácil, porque como o meu senso de justiça é alto, quando eu vejo coisas que machuca, né, como é que é, os frascos e comprimidos, ou seja, as pessoas, eu vejo que as pessoas estão sendo injustiçadas de alguma forma, o meu instinto é mais forte. Quando eu vejo, já estou lá fazendo e falando merda. Saindo do meu lugar para ocupar um lugar que não é da minha conta. Para mim, essa é a lei que mais pega. Depois coloca nos comentários qual é a lei que mais te pega, né? Assista todas as leis e me diga qual é a lei que mais te pegou, tá? Onde você vê que é a lei que você mais falou. E eu ainda não criei um exercício para leis, né? Boa. Ó, analisando exercício, tá. Então, criar um exercício para que veja qual das leis eu estou com mais dificuldade de, de aplicar na minha vida. Porque cada lei tem as suas consequências, né? Então, a lei do pertencimento, para mim, é muito fácil eu incluir, muito fácil. Eu incluo facilmente. Vem, não, tá, vem, eu puxo. Não, esse lugar é esse, esse lugar é esse, esse lugar é esse, tá tudo certo. Não tenho problema com a lei do pertencimento. Essa lei, para mim, muito pelo contrário, eu adoro incluir pessoas, situações, eu adoro, vem. Agora, a lei da hierarquia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Então, veja qual é a lei que mais está pegando você, tá? Então, honre os seus antepassados, independentemente dos seus erros, eles vieram antes e possibilitaram a sua existência. Honre. E honrar, se você quiser uma aula sobre honrar, você fala comigo, coloca nos comentários, gente, o que que é honrar? Como eu posso honrar? A gente aprofunda nesse tema. Porque honrar não é o que você acha que é. Evite inverter os papéis. Tá aqui que eu me pego, né? É aqui é aqui o meu calcanhar de Aquiles. Evite inverter. Vou até botar em amarelo aqui, que depois eu lembrar que é aqui que eu estou presa mais, e aí eu poder trabalhar em mim. Evite inverter os papéis. Se você perceber que está assumindo as responsabilidades que não são suas, devolva o peso para quem realmente deve carregá-lo. E uma vez eu abri uma constelação com a minha mãe e a minha personagem, a minha representante, ia lá ajudar minha mãe a pegar o peso.
E a minha mãe, quanto mais eu tentava tirar o peso, mais peso ela botava. E foi tipo assim, eu fiquei olhando a dinâmica, falando, meu Deus, é assim mesmo na vida. É assim mesmo, eu falei, Jesus, está errado, está errado, está errado, está errado. Porque eu gosto, inclusive, de trazer. Aí foi onde eu vi essa imagem, eu vou trazer para você. Elefante carrega um peso de elefante, formiga carrega um peso de formiga. Embora a formiga possa carregar coisas que são, né, não sei quantas vezes maior que ela, mas tipo, você consegue ver uma formiguinha carregar uma folha grande, por exemplo, né, que é, sei lá, 10 vezes, 15 vezes maior que ela, e ela consegue carregar. Mas é totalmente diferente do peso que um elefante carrega. Então, o mais leve, eu vou trazer essa imagem melhorar. Sei lá, uma cadeira, tá aqui perto de mim, né? Um elefante carrega uma cadeira assim, como se fosse nada. Já põe uma formiga para carregar uma cadeira. Não consegue. Então, lembra que na constelação familiar, cada um tem seu lugar, tem sua função, tem seu tamanho, tem o seu jeito de andar? Então, pense, né, aqui uma formiga tentando carregar uma cadeira. A mesma, para um elefante isso é fácil, mas para a formiga não é. Ou seja, o filho não pode carregar os pesos dos pais, porque os pais é aquele tamanho para eles e tá tudo certo para eles. No dia que eu tentei aliviar a vida da minha mãe, que eu fiz um cronograma, gente, eu montei um esquema, falei, mãe, eu vou ajudar a senhora então, vamos lá. Vou tratar a senhora como se fosse uma pessoa que veio para a sessão comigo. Aí eu organizei tudo aqui. Eu falei assim, olha, conseguindo aplicar todas essas técnicas, a senhora vai ter tempo para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Aí ela botou a mão na cabeça e falou, eu vou ter tempo para pensar na minha vida, eu não quero. Juro, minha mãe falou assim. Aí eu, hã? Você não quero, eu vou surtar. Se eu... Então, para minha mãe ter uma vida leve é pesado, porque ela está acostumada com peso. Quanto mais peso você põe em cima da minha mãe, mais ela gosta. Para mim não faz o menor sentido. Mas para minha mãe faz. Então, pensa no jumento de carga. É minha mãe. Quanto mais peso você põe, quanto mais difícil for, mais prazer e satisfação ela tem, porque é assim que ela vive a vida dela, o jeito dela. E respeitar isso para mim, hoje eu consigo. Inclusive, às vezes ela fala, nossa, isso é pesado, isso aqui. Eu falei, ah, mas você lembra que a senhora gosta assim? Se for leve para a senhora, é difícil. Então, agradeça os problemas, porque a senhora gosta de problema. Quem não gosta de problema sou eu, porque o Deus é mais ter problema. Não quero ter problema, não. Fala, ainda brinco assim, sabe? Então, inverter esses, toda vez que eu tentei tirar o peso das costas da minha mãe, eu me ferrei triplamente. Primeiro, porque eu estava ocupando um lugar que não era meu. Segundo, porque eu estava tentando fazer uma coisa que ela mata e morre para continuar com aquilo. E terceiro, eu estava invertendo os papéis. E quando? Aqui que vem a merda. Que foi aqui uma vez que eu tomei um choque quando o Caian, onde você estiver, obrigada por essa fala. Teve um dia que ele falou assim, Jennifer, enquanto você está ocupada tentando salvar a sua mãe, quem cuida da sua filha? Se você está olhando para trás para olhar para sua mãe, quem é que está olhando sua filha? E teve um dia que a Stephanie me jogou isso na cara. Ela falou assim: mãe, eu fiz, foi o seu aniversário, eu preparei um bolo para a senhora. Queimou o bolo, mas eu fiz o bolo. E a senhora chegou dizendo para mim que ia ficar um mês na casa da vovó para poder ajudar a vovó e eu. Aí eu ainda até falei assim, filha, mas você já tinha 17 anos, você podia ficar um mês, né, sem a mamãe. Ela falou, mas você não olhou para mim. Gente, isso doeu. Ah, isso doeu, isso ainda dói. Embora eu pedi, né, perdão, falei para a filha, você tem razão, perdoa a mamãe. Eu estava tentando fazer o melhor para todo mundo e eu achei que o que eu estava fazendo pela sua avó ia ser bom não só para ela, mas como para todos nós. Porque lembra quando a gente arruma aqui, arruma tudo? Ela falou, só que a vovó não quer. Então você deixou de cuidar de mim para cuidar de alguém que não queria ser cuidado. Você ferrou os dois lados da ponte. Aí eu falei, você tem razão, filho, de novo. Me perdoa. Filho terapiado é uma merda. Mas é verdade. Entende? Então, assim, mãe, pai, né? Vou vontade de chorar. Mãe, pai, será que você está olhando para os seus filhos? Você está olhando para o lugar certo, para a pessoa certa? Quando eu monto uma constelação, que eu falo assim, tá,
Pega aqui o seu representante do seu pai, dos seus filhos, tá? Vamos botar os seus filhos, que a gente vê que as crianças não estão sendo vistas. Se as crianças não estão sendo vistas, elas não estão sendo protegidas. Se elas não estão sendo vistas nem protegidas, que porra pode acontecer com essas crianças? É esse caos que está hoje, essa bagunça que está hoje, porque não tem quem olhe essas crianças. Por N motivos, e aí cada um vai ter a sua justificativa, que nem eu. A minha justificativa, eu arrumando aqui, eu arrumo tudo. Mas, ó, eu estava fora do meu lugar, completamente. Eu não podia ir lá tentar salvar minha mãe, porque eu desprotegi minha filha. Entende? Então, assim, é, tenha humildade de você. Imagina, vamos fazer esse exercício? Vamos, embora a gente não esteja aqui com os bonequinhos da constelação, não seja a sua constelação, mas imagine que, né, feche os seus olhos e imagine que tá você aqui e imagine seus filhos. Tente trazer. Para onde os seus olhos olham? Para onde a sua alma olha? A sua alma está olhando para os seus filhos? Ou a sua alma está olhando, sei lá, eu o quê? Tente fazer esse exercício. Tente fazer esse exercício que você vai ver para onde de fato você está olhando. Gente, mas até quanto tempo eu tenho que olhar os meus filhos? Até os 21 anos. Até os 21 anos, os seus filhos têm que estar aqui, ó. Você está aqui e os seus filhos têm que estar na sua frente. Então, mas eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Vou trazer a imagem aqui. Deixa eu ver se tá. Vou pegar na outra câmera aqui. Tá, assim, certo? Tá. Então, Jennifer, mas eu tenho um objetivo, por exemplo, né? Eu quero, sei lá, eu faço faturar X, Y, Z no ano. Seu filho está aqui e o seu projeto está lá. Você está olhando para onde você está indo, mas o seu filho está aqui, ó. Não pode estar o filho aqui e o projeto aqui. Entende? Então, traga essa imagem. Os seus filhos estão sob os seus olhos? Porque os seus filhos, até os 21 anos, eles estão olhando para você, tomando referência de como é viver a vida deles. E você quer, tipo, não, de verdade, quando essa energúmena falou que quer que os filhos dela repitam a vida dela, ou seja, ter um filho de cada pai, começando aos 15 anos, porque ela achou que isso para ela é vida, você de fato quer que aconteça com... Teve a outra que falou assim, eu passei fome, eu dormi na rua. Então, se precisar, os meus filhos vão ter que passar fome e ir para a rua para eles verem como é que é a vida. Você de verdade quer que os seus filhos repitam a sua vida? Você acha que a sua vida é digna de ser repetida por um filho seu? Deus, gente, de verdade, é isso que viu como a lei da hierarquia é difícil para mim? Porque não faz o menor sentido na minha cabeça. Se eu me lasquei toda, eu quero que a minha filha tenha o contrário disso. Eu quero que a minha filha, você vai viver. Lógico que eu não, nunca mandei na Stephanie no sentido assim, eu quero que você tenha tal vida, nunca. Sempre falar para ela, filha, temos aqui, né, opções. Se você for por aqui, pode acontecer isso, 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 isso. As consequências geralmente são essa, essa, essa. Se é o caminho é esse, 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 esse. O que que você escolhe? Eu sempre ensinei minha filha a escolher, desde pequena. Roupa, para você ver como é que tudo depende, né? Roupa. Minha mãe sempre diz, é para usar. Ela briga com a Gabriela até hoje. Gabriela quer usar roupa, não vai usar, vai tirar agora! Mãe, mas por quê? Porque eu tô mandando. Ah, então, tá. Minha filha, Teté, escolhe a roupa pra gente sair. Aí ela escolheu. Falava assim, filha, para onde a gente vai, né? Vai ter, por exemplo, praia. Faz sentido você pegar touca para ir para praia? Você vai usar touca na praia? Não sei, mamãe. Eu falei, então vamos pensar. Mas quantas vezes você foi para praia e precisou usar touca? Ela nunca. Eu falei, então, filha, a praia, touca não é lugar de praia. Escolhe outra coisa. Você quer proteger a cabecinha? Não pode ser um chapéu? Ah, mamãe, chapéu é melhor, né? Chapéu é melhor. Pronto. Eu ensinei minha filha a pensar, ensinei minha filha a escolher e quem tomou a decisão foi ela. Não é diferente de porque eu tô mandando. Mas por quê? Por que a Gabriela não pode levar 3 short jeans pra praia, mãe? Porque eu tô mandando. Ah, então tá.
Viu como é difícil essa lei para mim? Então, assim, não inverta os papéis. Porque se você inverter os papéis, se você não ocupar o seu lugar, haverá consequências, não só para você, mas para os seus filhos. Então, outra coisa para você colocar em ordem, hierarquia, é observar os padrões familiares. Se houver sobrecarga emocional, pode haver uma inversão na posição. Então, observe os padrões familiares. Você está repetindo o que de quem? Ah, porque a minha avó fez assim, a minha mãe fez assim, eu vou fazer assim. É certo isso? E quem vai romper o ciclo? Teve uma depois que falou assim, mas quem... Eu falei, né? Quebra o ciclo. Não, não vai ser nessa geração. Aí a outra falou, e quando vai ser? Falei, meus filhos que se virem. Quando eles quiserem aprender a fazer diferente, o problema é deles. Eu estou fazendo aqui como eu fui ensinado, porque assim é o certo. Falei, tá certo. Isso aí. E sua mãe te batia, dando soco, porrada, tiro, e te botando para dormir sem comer, e que você acha, isso aí te fez esse ser humano incrível que você é, e você quer que seus filhos sejam igual. Certo? Isso aí. E meu coração ali, ó, querendo pegar a cabeça do infeliz, tacar na parede e falar, ô, energúmeno, raciocínio. É difícil para mim essa lei, eu falei para você, não é fácil não. Observe, você repete o que de quem, e vê se tá na sua mão mudar isso. Por que você não muda? Ah, digo, porque mudar dá trabalho. Ah, então você prefere jogar o seu filho em cima do bandido, sua filha em cima do bandido, ao invés de você lutar com o bandido? Então, isso te torna um ser humano covarde, desumano e covarde. Eu não tenho papas na língua, porque fato é fato, tá? E no relacionamento amoroso, vamos olhar aqui como aplicar a lei da hierarquia no relacionamento amoroso. Preserve a ordem natural. O casal deve estar em equilíbrio, sem assumir o papel um do outro. Mulher assume o papel de mulher, marido assume o papel de marido. E o que a gente mais vê é inversão de ordem. É o homem afeminado, frouxo, banana, e as mulheres sendo mais macho que os machos dentro do relacionamento. Por isso que não tem homem que preste. Não tem mulher que preste. Será que é porque você não está assumindo a posição que é a sua posição natural? Se quiser, a gente faz uma aula só sobre isso. Porque se você já é a mulher macho da porra toda, você vai encontrar o oposto, que é um banana para sua vida. E aí depois você reclama que não tem um homem bom. Porque você já é o homem da relação. Então, como vai ter um homem bom se você já é o homem? Não, não faz sentido. Se quiser, a gente fala sobre isso. Então, só simplificando, como vou finalizar aqui, trazer um resumão, né? Lei da hierarquia, ordem de chegada, quem veio antes tem prioridade de quem veio depois, e cada um tem o seu tamanho, sua posição. Elefante é elefante, formiga é formiga, e cada um tem a sua forma de andar, o seu jeito de comer, o peso que suporta carregar na vida. Então, os filhos os filhos vêm depois dos pais, os irmãos mais velhos vieram antes dos irmãos, os avós, e assim sucessivamente. Entender racionalmente é fácil, né? Se você entrou no emprego agora, você é novato, né? Não deu uma de Jennifer, querendo mudar tudo. O mais sentido que faça, sugiro. A pessoa não pegou, paciência. É o que tem para hoje, siga o barco, siga o fluxo da Marginal Tietê, caso contrário, vai bater aí de frente num caminhão. Então, exemplos aqui, uma filha que assume o papel da mãe cuidando da mãe, ou quando ela assume o papel de esposa, de dona de casa, de mãe dos filhos, você está ocupando um lugar que não é seu, tá? Quando a esposa trata o marido como filho, ou como amigo, você não é amigo do seu marido, você é marido, você é esposa do seu marido, então, né? Não pode inverter. Então, respeite o lugar de cada um na família, honre os seus antepassados, e não inverta papéis, observe padrão. Você está repetindo o que é de quem, e aí você decida se vai continuar, né, perpetuando a dor, ou se você vai ser o agente que vai mudar isso. E no relacionamento amoroso, não seja o
Se você é mulher, não seja o marido. E se você é homem, não seja a esposa. Né? Não inverta os papéis nessa relação. Porque quem paga o pato são os filhos, tá? Então, é essa a aula de hoje. Amanhã eu falarei da lei do equilíbrio, que é o dar e receber, e essa aqui também tem nuances, não é regra geral para tudo. Relacionamentos é diferente, e entre pais e filhos, né? Lei da hierarquia, lembra? Então, essa lei do dar e receber aqui é. Nossa, isso aqui vai. Gente, isso aqui vai bugar vocês, vocês vão ficar com raivinha de mim, isso aqui, tá? Vai ficar brava comigo, já tô avisando, porque aqui tem uma coisa que eu cometi muito um erro desse. Tem um erro desses aqui que eu cometi muito e eu paguei um preço muito, muito, muito alto por ter infringido uma lei, essa lei em uma determinada situação, e aí que eu vou trazer um alerta para você aqui, para que você não faça, aconteça isso com você, mas você vai ser contra. Você vai dizer que eu sou louca, tá? Mas, enfim, falarei como é que é. Quem tem ouvidos que ouça, que tem olhos que vejam, tá bom? Então foi isso o dia de hoje. Aula 69, né? Faltei ontem, mas é o que tem para hoje, tá bom? É, vou tentar aqui não me crucificar por ontem, porque eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou uma pessoa que, quando eu quero um negócio, vixe, Maria, meu ascendente é touro, né? Então, eu ó, vou, mas eu tô aprendendo a ser mais leve comigo mesma, para que, consequentemente, eu possa ser mais leve com as pessoas, não queira bater a cabeça delas na parede quando eu acho que elas são retardadas, mas eu acho que elas têm problema na cabeça, por querer perpetuar a dor no sistema familiar, porque sempre foi assim. Oh, meu Deus, vamos mudar enquanto é tempo, vamos fazer o melhor. Não é porque alguém me beliscou ali que eu vou falar, então eu vou beliscar o outro, porque o outro tem que saber como é que é a dor de ser beliscado. Não é mais fácil falar, olha, não belisca o coleguinha porque já me beliscaram e não é legal. Enfim, eu estou tentando fazer com que você é, pegue os olhos da constelação, coloque na sua vida e fale, beleza, estou repetindo o que é de quem e como eu posso mudar isso? Está na minha mão mudar isso? Se está na minha mão, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Para que os meus descendentes não paguem o pato de eu ter sido covarde. Esse é o meu convite hoje, tá bom? E se você quer aprender a se autoconstelar, embaixo desse vídeo tem informações e tem presente também. Então vai lá. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Cadê?